Bom dia, irmãs e irmãos. Espero que esteja tudo na santa paz. Vou pedir para a Mirella fazer a prece de início. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje sempre. Perdoai os nossos dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, hoje, agora e sempre. É assim. Que assim seja. Hoje nossos estudos se concentrarão no livro Vinha de Luz, onde o Espírito de Emmanuel, através do médium Chico Xavier, vem nos trazer lições preciosas. E hoje a lição é a de número 43. Vós, portanto. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais na vossa primeira. Esclarecimento íntimo é inalienável tesouro dos discípulos internos do Cristo. O mundo está cheio de enganos dos homens abomináveis que invadiram os domínios da política, da ciência e da religião, e ergueram criações chocantes para os espíritos menos avisados. Contam que por milhões as almas com eles arrebatadas aos sofrer da morte e absolutamente desequilibradas no círculo da vida espiritual. No cume falso de suas noções individualistas, precipitam-se em despenhadeiros apavorantes, onde perdem a firmeza e a luz. Grande número dos imprevidentes encontram socorro em Cristo. Portanto, desconheciam a verdadeira situação. Não se achavam devidamente informados. Os homens abomináveis ocultavam-lhe o sentido real da vida. Semelhante benemerência, contudo, não poderá atingir os aprendidos que conhecem de antemão a verdade. O aluno do Evangelho somente se alimentará de equívocos deploráveis, se quiser. Rodopiará, por isso mesmo, no sorvelinho das sombras, se nele cair voluntariamente, no capítulo da preferência individual. O ignorante alcançará justificativa. A vítima será liberada. O doente, desprotegido, receberá enfermagem e remédio. Mas o discípulo de Jesus, batejado pelos benefícios do céu todos os dias, esclarecimento e consolação luz e belo, esse deve saber de antemão quanto lhe compete realizar esse serviço estimulante e, caso aceite as ilusões dos homens abomináveis, agirá sobre a responsabilidade que lhe é própria, entrando na partilha das aflitivas realidades que o aguardam nos planos do presente. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis. Vamos fazer um recorte nessa parte aqui, pelo engano dos homens abomináveis. Sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Vós, portanto. Nós temos a bênção da reencarnação, nós temos a bênção de vir novamente à humanidade encarnada, nós temos a bênção de vir em família. Família esta que não necessariamente são de espíritos afins. Normalmente não o são. Normalmente são de espíritos que precisam novamente reatar laços, precisam novamente perdoar um ao outro, precisa
aprender a amar aquele que por outrora era adversário. Então, nós temos todas essas bênçãos como mecanismos e ferramentas para quê? Para florescer e cultivar, ou vice-versa, o amor, a bondade, né? A nossa mudança íntima, a nossa, vamos dizer assim, né? A nossa reforma incessante com relação ao nosso espírito. Reforma íntima. Quando eu falei, e aí nós já na passagem evangélica de Pedro, capítulo 3, versículo 17, que ele fala pelo engano dos homens abomináveis, é que por vezes nós ainda, espíritos muito influenciáveis e por engano, nós escolhemos ou nós traçamos caminhos tortuosos. Como nós estamos por motivo de estudo aqui, e claro, e tem algumas palavras que na plataforma do YouTube eu não posso dizer, mas o nosso objetivo aqui é tão somente estudo. Quando nós retornamos ali, na Segunda Guerra Mundial, em que o ápice de toda aquela guerra, dentre tantos motivos, mas principalmente tem um nazismo exacerbado. Reparem bem, Hitler, que nem alemão era, ele consegue movimentar um número muito grande de pessoas, e isso aqui para nós é chamado de massa de manobra, ele consegue fazer com que muitas pessoas, muitos alemães, e não só alemães, comprar a ideia dele. Pelo engano dos homens abomináveis. Repara que Emmanuel, ele vem citar, ele vem nos direcionar com relação até a esse tipo de ideia. No campo da política, no campo dos famosos, no campo dos religiosos, Por vezes, a crença em seres humanos que talvez não estão traçando a linha reta, não está passando pela porta estreita, faz com que nós, ainda dentro dos nossos defeitos morais, descaiais de vossa firmeza. Faz com que nós sejamos arrebatados e descaiais de vossa firmeza. Nós temos que tomar muito cuidado com relação a todo esse processo. Jesus tem uma lição que cita a respeito dos falsos profetas, inclusive. Os falsos profetas. Tomemos cuidado com os falsos profetas. Tomemos cuidado. Tenhamos cautela com o que nos chega fácil. Tenhamos cautela com as promessas de uma vida fácil. Tenhamos cautela com as promessas de uma riqueza fácil. Tenhamos cautela com tudo que nos chama a atenção de forma entorpecida de algo que não nos levará a bons lugares. Ficamos ainda com essa parte da lição para nós estudarmos o que Emmanuel vem nos trazendo. Pelo engano dos homens abomináveis. O esclarecimento íntimo, o esclarecimento que tem dentro de nós, é inalienável tesouro dos discípulos sinceros do Cristo.
Então, se nós nos colocamos como verdadeiros discípulos do Cristo, nós temos que desenvolver esse esclarecimento. O esclarecimento íntimo. Compreender realmente as lições que nos foram passadas e testemunhadas. Nós temos que nos abnegar no trabalho cristão. Não é fácil. Porque trabalhar no trabalho cristão, nos abnegar aos processos do Cristo, nós vamos ter que separar ou nos afastar de vários processos cotidianos. Nós vamos ter que nos afastar de todos aqueles convites de uma vida fácil, de uma vida viciosa. E aí, como nós, e eu falo nós, humanos encarnados aqui, mas espíritos, tanto encarnados como desencarnados, nós carregamos dentro de nós os nossos vícios morais, as nossas angústias, os nossos anseios. Nós carregamos tudo isso. A nossa realidade é do espírito. E nós, pela outra bênção, que é o esquecimento, nós não sabemos ao certo, talvez temos intuição, mas não sabemos ao certo o que realmente eu tenha trazido, qual que é a minha herança espiritual de outras encarnações. E nós não sabemos. E graças a Deus. Porque isso faz com que, pela bênção do esquecimento, nós recomecemos o trajeto. Nós recomeçamos o trajeto. Isso é bênção. É que a gente não repara. Mas um novo dia que amanhece, um novo despertar que nos floresce, faz com que, de um certo modo, nós também tenhamos mais uma bênção de recomeçar alguma coisa. Só que com um item. Dentro de uma mesma encarnação, por vezes, nós ainda lembramos fatos. Lembramos uma ofensa, lembramos uma adversidade, mas mesmo assim ainda somos contemplados com opa, nós temos uma nova oportunidade. E amanhã, uma nova oportunidade. E terça, uma nova oportunidade. Inclusive, aproveitemos as oportunidades enquanto estamos aqui na Terra ainda. Aproveitemos as oportunidades e ainda aqui, no caminho com o nosso irmão, no caminho com o nosso próximo. Então, quando o Emmanuel já vem nos trazendo essa passagem evangélica, e ele já começa desse jeito, você é discípulo do Cristo? Então, o esclarecimento que você tem que procurar, ele vai ser de grande e valiosa utilidade no seu caminho. Mas agora tem um parágrafo maior, que aí Emmanuel ele vem trazendo em cima da ideia, né, dos homens abomináveis, que de um certo modo intuem, influenciam uma grande gama de espíritos para o lhe acompanhar em ideias por vezes viciosas, por ideias tortuosas. Vamos ver o que Emmanuel agora, nesse segundo parágrafo, vem dizer. É um parágrafo grande, então eu vou meio que pausando entre um termo e outro para nós conversarmos e estudarmos. O mundo está cheio de engano dos homens abomináveis, que invadiram os domínios da política. Fato, né? Nós não estamos falando de posicionamentos de lados, não. Nós estamos falando de poderes que foram atribuídos a um campo político e que, por vezes, dentro de ideias que não nos levará a nada, vai nos fazer, no mínimo, estacionar, no mínimo não, no máximo, estacionar a nosso campo de evolução terrena.
O mundo está cheio de enganos dos homens abomináveis que invadiram os domínios da política, da ciência, da religião. Havíamos mencionados aqui. Quando Jesus nos traz a questão dos falsos profetas, ele já nos liga um alerta que prestemos a atenção, vigiemos comportamentos, para que nós também, dentro ainda dos nossos vícios, não caiamos em precipícios. Não caiamos em precipício precipícios morais. Algo que nos faça retomar realidades viciosas que, por hora, a gente estava recuperando. Nós estávamos recuperando. E, de repente, em algum momento ali da própria encarnação, faz com que, novamente, nós descaiais. Por causa de quê? Por causa da invigilância no caminho. Por causa do interesse que nós, enquanto espíritos em condição de provas e expiações, ainda carregamos orgulho, egoísmo, né? Vaidade, a sagacidade, movidos por inveja, movidos por ciúme, movidos por espertezas descabidas, que foi um tom até que nós conversamos, né? Das espertezas do mundo. Quem que são as pessoas que se dão mais bem financeiramente, de repente, num planeta, né? Aqueles que utilizam-se, talvez, principalmente de uma esperteza que o próprio egoísmo lhe compete. Jesus não prometeu vida fácil. Jesus não prometeu vida abundante. Mas a vida abundante não é a abundância material que nós temos aqui. Não são as riquezas materiais. Não são os bens. Isso também não quer dizer que a gente não possa ter. Mas nos liga também, novamente, mais um alerta. Cuidado com o que tenhas e o que faça daquilo que tenhas. Então, nós precisamos realmente nos controlarmos. Eu costumo falar em alguns estudos que eu, Rangel, mesmo na luta incessante, no trabalho de procurar melhorar, mas eu sei nitidamente os meus pontos mais fracos e falhos, que pode me fazer a qualquer momento travar qualquer processo evolutivo. Então, nós precisamos realmente, na vigilância, na oração, na fé e na bondade, trabalhando com Cristo, ficar despertos. Esse desperto é não ficar na sonolência espiritual. É não acreditar que a verdadeira vida é a vida mundana, que a verdadeira vida é a vida material. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui de uma nova oportunidade de fazer algo diferente, de fazer algo melhor. Não acreditem que essa vida que nós estamos aqui agora é a verdadeira. A verdadeira vida é a vida espiritual. É a vida nos planos espirituais. Inclusive, é a nossa verdadeira realidade. Aqui é a oportunidade de se consertar algo que estragamos. De se aliar a quem eu era contra. De na onde havia ódio que vem o amor. Na onde que havia alguma raiva, alguma humilhação, que vem o perdão. É para isso que nós estamos aqui. Só que tem algo que ainda nos trava. E cada um, cada qual no seu grau. Que são os vícios morais. Os vícios morais. Jesus já nos alertava com relação a alguma coisa. Não é o que entra pela boca do homem que faz mal. Dependendo, faz sim. Mas Jesus, ele foi
bem enfático nisso. O que faz mal que entra pela boca do homem, ele é até fácil de tratar. Mas o que sai pela boca do homem vira e torna-se dardo envenenado. Então, Jesus veio nos mostrar o caminho da nossa mudança íntima. Da nossa mudança íntima. Os domínios da política, da ciência, da religião, e ergueram criações chocantes para os espíritos menos avisados, para os desavisados, para aqueles que não estão despertos, para aqueles que não procuram o esclarecimento. Ah, eu não sabia, mas tinha como saber um pouco. Ah, eu era desavisado. Por que era desavisado? Principalmente no momento que nós vivemos hoje, com tantos meios de estudo, com tantos meios de pesquisa e busca de algo que, de repente, a gente poderia estar nos orientando cada vez mais. Então, até esse desavisado é uma escolha. É uma escolha. Cada um, claro, dentro do seu campo de provas e expiações, dentro das suas limitações, em busca do esclarecimento. Mas, olha, nunca nos faltará, mesmo que minimamente, a oportunidade de nós esclarecermos um pouco mais, conhecermos um pouco mais e melhorarmos. Contam-se por milhões as almas, com eles arrebatadas das surpresas da morte e absolutamente desequilibradas nos círculos da vida espiritual. Nós vamos ver, por vezes, aqui na Terra, nós conseguimos enxergar um irmão ou uma irmã nossa e a gente não sabe internamente o que aquela pessoa está passando. Quando aquela pessoa, através do processo interno, chega ao plano espiritual, ali não tem muito jeito de esconder os nossos desequilíbrios. Ali é mais notório. No plano espiritual é mais notório. E aí é o que ele cita aqui. Absolutamente desequilibradas no círculo da vida espiritual. Aqui, por vezes, e aí a gente pode até entrar em alguns assuntos atuais, mas a gente não consegue enxergar, igual, por exemplo, surgiu agora a notícia dessa semana de alguns eventos entre famosos, que são eventos realmente muito, vamos dizer assim, uma vida mundana muito pesada. Nós, de um certo modo, nós não conseguimos enxergar o que acontece dentro de um lugar limitado, fechado. Mas quando espíritos... Eu vou utilizar um termo que é assim, espíritos invigilantes no processo reencarnatório volta para o plano espiritual, o que acontece? Eles vão plasmar em torno deles uma região umbralina. Cada um e cada qual carrega o seu umbral. E aí, quando chega lá, é notório para o plano espiritual tudo que está acontecendo pela criação, né, plasmática de um ambiente umbralino ali. Então a gente vê o que por hora aqui no planeta Terra acontecia, continua acontecendo lá no plano espiritual. Se não tiver vigilância, se não tiver a humildade, né, possível para fazer diferente, vai continuar. Então, por isso que, por muitas vezes, o espírito ele não sabe nem que desencarnou, porque estava tão materializado e continua tão materializado ao ponto de continuar essas festas, esses ambientes tóxicos, né? Porque a toxicidade ela continua do lado do plano espiritual também, porque nós carregamos
Então, por isso que Emmanuel cita a respeito do desequilíbrio, no desequilíbrio também na vida espiritual. Ah, faleceu, descansou. Talvez o espírito está num corre tão grande que ele está mais cansado do que estava aqui na Terra. Talvez ele está tendo que correr lá no plano espiritual. Nós temos que tomar cuidado até com relação a algumas nomenclaturas que nós utilizamos aqui no mundo material. Ai, estava sofrendo demais. Foi descansar. Olha, oremos. Oremos incessantemente para aqueles que partiram também. Para os que ficam, para encontrar o auxílio necessário. Do cume falso de suas noções individualistas, precipitam-se em despenhadeiros apavorantes, onde perdem a firmeza e a luz. Eu havia falado agora mesmo a respeito do precipício. Emmanuel vem citando a respeito de despenhadeiros. A queda nossa, nós não estamos na porta estreita, ou, no mínimo, nos esforçando para isso, a queda nossa, pode ser bem dolorosa. Tomemos cuidado com o que acreditamos. Tomemos cuidado com o que seguimos. Não tomemos o errado como certo. Não tomemos o errado como certo. Olha, vamos lá, falar em vários campos. Por vezes, a gente vive na lei de Talião, né? A gente vive na lei de Moisés, na lei do olho por olho, dente por dente. Se você me machuca, eu tenho que te machucar, né? Por hora, lá quase 4.000 anos atrás, para Moisés, no momento que ele vivia, era tudo bem, tá tudo certo, mas estamos praticamente 4.000 anos depois. A humanidade, a espiritualidade, ela evoluiu. Então não dá para se manter isso. Esse sentimento de vingança a todo momento, esse sentimento de retaliação. Nós vemos isso em guerras, mas a gente vê isso na nossa vida cotidiana também. A gente, por vezes, fica guardando um descuido do nosso irmão, do nosso irmã, do nosso próximo, ele cair no buraco para a gente logo já ir ali e ofender com coisas que aconteceu há 20 anos atrás. Então, nós estamos a todo momento, talvez, armados para retribuir o mal. Por causa de quê? O que é a vingança? É o orgulho. O que é a vingança? É o egoísmo. E aí, quando você pega, por exemplo, líderes políticos ou líderes de qualquer outra forma, que fala assim, vai fazer isso com você? Faz de volta. Olha, cuidado. Essa semana, por exemplo, aconteceu comigo, estava até a Mirella e a Vitória comigo no carro. Eu estava andando, transitando, normalmente, na rua, com o meu carro, respeitando a velocidade da via, e de repente surge do nada uma moça passando do meu lado e utilizando-se de palavras pesadas, palavrões mesmo para mim. Eu olhei para a Vitória, falei, mas o que eu fiz? O que eu fiz? E ela também ficou conversando, o que eu fiz? Mas aí, dentro dos estudos que a gente faz, eu falei para o Mirella, deve estar com problema. Está com problema. E que não seja eu que vai lá e acelera o carro e passo por ela e utilize das mesmas palavras que ela me utilizou. Que ela siga o caminho dela e que ela resolva o que ela tem que resolver. Porque é isso. É isso. A gente tem que colocar em prática no dia a dia
o mínimo que pelo menos nós no estudo aqui conversamos. E olha, é do nada. É do nada, as coisas acontecem do nada. A gente vê que ao mesmo tempo, e isso acontece dentro da nossa cidade, por vezes num trânsito, um xinga o outro, aí o outro começa uma perseguição. Uma perseguição. Há pouco mais de um mês, teve uma perseguição lá em um determinado bairro, lá da região sul, que acabou em um acidente, uma perseguição. Perseguição. Isso que a gente está falando no contexto material, né? Não somente moral, mas no contexto material. Quantas vezes a gente vê, olha só, preste atenção, a gente vê em vídeos. Vamos falar de trânsito novamente. Acontece uma coisa no trânsito ali, que a outra pessoa, o outro motorista, ele vai com tudo, ele arrebenta o carro que é dele mesmo no outro carro, somente por orgulho. Ele arrebenta o carro. Ele arrebenta, ele acaba com o próprio carro que é dele, mas ele quer acertar o outro. Ele quer acabar com o outro. Como? Como ainda? Tá certo? Estamos no planeta de provas e expiações, mas como ainda estamos agindo com essas invigilâncias ainda? Ah, eu não sabia, eu era desavisado. Opa, você sabe. Minimamente nós sabemos, por Constituição Federal, que eu não posso atentar contra o meu próximo. Minimamente. Se não é religioso, é no campo da Constituição. Nós não vamos poder utilizar o argumento, quando chegarmos no plano espiritual, de falar que eu era desavisado. É cristão? Então estude Cristo. Mas estuda compreendendo. Porque, de repente, eu peguei o livro sagrado e fiz a leitura. Compreendeu? Assimilou? Assimilou quando Jesus falou para você dar outra face? Assimilou a questão de perdoar? Assimilou que nós não devemos ir para cima daqueles se não tiver pecado? Né? Ó, se você não tiver pecado, você vai. Agora, se você tiver pecado, você não vai. Assimilamos isso? Tá tudo aí. Ah, não, eu não era cristão. Tá tudo bem. Mas as leis que regem o mundo, minimamente, conseguem contemplar os desavisados. Então, fiquemos atentos com relação a isso. Quem nos norteia? Quem nos norteia? Pode ser que as leis humanas, ainda dentro dos atos falhos, coloquem algumas leis que não se atribuam ao nosso modo de esclarecimento. Como, por exemplo, vou citar duas. A pena de morte. A pena de morte é inconcebível para nós. Nas nossas crenças no cristianismo. No cristianismo, tem muitos cristãos que são a favor da pena de morte. Mas pode até, dentro das constituições humanas, ter a lei da pena de morte. Mas isso não nos agrega. Isso não nos pertence. Vamos falar que é algo que é muito debatido, a lei do aborto. Nós não somos a favor do aborto. A própria doutrina espírita ressalva alguns casos, e dentre eles, tá? Seria a vida da mãe, ressalva, faz ressalvas. Mas nós não somos a favor do aborto. E mesmo que a Constituição humana coloque uma lei dessa, continuamos e não façamos o aborto. Porque isso cabe ao livre-arbítrio de cada um. A lei pode existir. A lei pode existir. Mas ela não faz parte do nosso ser.
isso que é importante entender. Por isso que Santo Agostinho, e tão utilizado por tantos filósofos, nos traz. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Santo Agostinho. Então, eu posso tudo, mas não devo. Não devo fazer tudo. Quando fala que me tudo é lícito, é porque tudo eu posso. Mas dentro do meu campo de esclarecimento, eu vou colocar algumas amarras e alguns limites desse tudo eu posso. Só que quando, por exemplo, líderes de todas as formas vêm te sugestionando a você fazer um caminho, você necessariamente não precisa. Porque você precisa se esclarecer melhor. Você não tem que pegar todas as falas que nos passam como verdadeiras de primeiro. A gente tem que estudar. A gente tem que buscar conhecer mais. Continuamos aqui, ó. Lição muito rica aqui. Ainda tem um pedação ainda. Grande número de imprevidentes encontram socorro justo porquanto desconheciam a verdadeira situação. Não se achavam devidamente informados. Os homens abomináveis ocultavam-lhes o sentido real da vida. E aí é o que eu falo para vocês. Quando, em um determinado tempo, eu frequentei reuniões de comunicação, reuniões em que, olha só, reuniões em que os espíritos, no formato de pronto-socorro espiritual, eram atendidos e direcionados a hospitais espirituais. Uma certa vez, teve a comunicação do espírito, ele falou assim, eu ia nessa igreja e eles nunca me falaram o que eu estou passando agora. O que acontece com esse espírito? Esse espírito, ele esteve alienado somente a um ponto de informação. E aí sim, ele se tornou um desinformado. Mas reparem também que ele poderia ter ido além. Ele poderia buscar mais ensinamentos. Só que ele tomou como verdade o que aquele dirigente de igreja passava. Olha só. Nós temos a historinha também do centro espírita. O orador ia lá, falava lindamente, falava as palavras de conforto, palavras de acolhimento, palavras de direcionamentos, tudo perfeito. Quando chega no plano espiritual, esse mesmo orador vê que ele está um pouco abaixo, em termos de evolução, de um irmão que acompanhava as reuniões dele e sentava lá no último lugar. Aí ele indagando esse mesmo irmão, falou, mas por que você está acima de mim? Como se eu fosse o intocável, aquele que direcionava as pessoas e tudo. Meu irmão, simplesmente, porque o que você orientava, você falava, eu fazia. Então, olha só, eu praticava. Então, olha só, que não são aqueles que estão, por vezes, em frentes de numerosos que são detentores plenos de um caminho correto a seguir. Serviu as lições, mas não colocava em obra, não colocava em prática. Aquele mesmo orador, o quanto aquele que o escutava, colocava. Prestemos atenção nisso. Prestemos atenção. Nós não precisamos nos alienar a grandes oradores. Nós não precisamos nos alienar a grandes chefes de estados. Nós precisamos, sim,
Estudar Cristo. Estudar Cristo. Saber o caminho, a verdade e a vida. Jesus se comprometeu quando ele diz isso. Ó, quer alcançar o reino dos céus? Quer ser bem-aventurado? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, estudemos o Cristo. Semelhante benemerência, contudo, não poderá atingir os aprendizes que conhecem de antemão a verdade. Então, aqueles que procuram a verdade, procuram entender, compreender, trabalhar, exemplificar, eles já não vão passar por etapas que estes desinformados passarão. O aluno do Evangelho somente se alimentará de equívocos deploráveis se quiser. Aí é o livre-arbítrio. Ah, mas o pastor me disse. Ah, mas o padre me disse. Ah, mas o orador espírita me falou. Opa, vamos trabalhar com a lógica do raciocínio. Não tomemos tudo como verdade absoluta se não estivermos dentro do estudo cristão. Não tomemos tudo como verdade. Precisamos estudar. Nossa, mas por vezes a gente escuta isso. Nossa, mas aquela pessoa era tão boa e agora tem um escândalo desse. Então, vamos estudar. Estudar, fazer diferente. Mudar os nossos comportamentos. Na verdade, nós não temos que nos preocupar infinitamente com o comportamento do próximo. A gente pode até orientar, aconselhar, mas se perturbar pelo comportamento do próximo é uma questão que cabe principalmente a ele, dentro do seu caminho, dentro da sua senda escolhida, melhorar-se. Mas uma coisa é fato. Nós somos 100% responsáveis pelos nossos comportamentos e pelas nossas mudanças. É que, por vezes, a gente quer mudar o próximo nosso. O próximo mais próximo da gente. A gente quer mudar. Sendo que a principal mudança tem que ocorrer dentro do nosso coração. Essa é a mudança. E esse é o objetivo. Esse é o objetivo da reencarnação. O ignorante alcançará justificativa. A vítima será libertada. O doente desprotegido receberá enfermagem e remédio. Repara, o ignorante alcançará justificativa. O ignorante é o desprovido de saber. A vítima será libertada. A vítima de todos os atos possíveis que possam ocorrer conosco, principalmente aqui na Terra. Essa vítima, que sabemos que todos nós, de um certo modo, na vida espiritual não existe vítimas, existe apenas os acertos ocasionados pelas causas e efeitos que nós mesmos plantamos. Mas a vítima aqui tratada, ela se refere principalmente aqui, no plano que nós estamos atualmente, no plano terreno, na onde eu ataco uma pessoa e aquela pessoa momentaneamente se torna uma vítima aqui ele cita essa vítima será libertada. Essa vítima aqui, momentânea, ela não vai se ater a esse processo aqui, esses ataques descabidos que por vezes ocorrem. E o doente desprotegido receberá enfermagem e remédio.
E não é somente esse doente da terra, é o doente espiritual. Nós sempre receberemos o subsídio, o auxílio necessário. Agora nós vamos aqui, para o último parágrafo. Repare que o ignorante e a vítima do doente sempre serão amparados. Mas o discípulo de Jesus, bafejado pelo benefícios do céu todos os dias, que se rodeia de esclarecimento e consolações, luzes e bênçãos, esse deve saber de antemão quanto lhe compete realizar em serviço e vigilância. E caso aceite as ilusões dos homens abominados, agirá sob a responsabilidade que lhe é própria. Olha que interessante que a Maria vem falando. Olha, você, cristão, discípulo de Jesus, que recebe bênçãos a todo momento, que tenha o conforto, que tenha o zelo, mas se você, esse mesmo cristão, esse mesmo irmão, cheio de bênçãos, você quiser seguir esses homens abomináveis, ele fala, compete realizar o serviço de vigilância e, caso aceite as ilusões dos homens abomináveis, agirá sob responsabilidade que lhe é própria. É minha responsabilidade. Não terceirizemos os nossos equívocos. Não terceirizemos os nossos erros. Ah, eu fiz isso porque aquele irmão que conduz a reunião falou que era correto. Opa! Não. A responsabilidade é minha. Ele, aquele irmão, ele vai responder pelos atos dele. Nós responderemos pelos nossos. Contanto, a responsabilidade é plenamente nossa. Entrando na partilha das aflitivas realidades que o aguardam nos planos inferiores. Lembra que em algum momento nós falamos sobre o espírito gerar o seu próprio umbral? Entrando na partilha das aflitivas realidades que o aguardam no plano inferior. Portanto, como diz aqui a lição, vós, portanto, pessoal, nos vigiemos, oremos, procuramos o caminho do bem, procuramos o caminho do amor, procuramos perdoar mais, fiquemos vigilantes, porque nós sabemos os despenhadeiros que podemos cair. Nós sabemos. Nós sabemos o mínimo do que nós somos capazes. Então, procuremos melhorar cada vez mais. Qual que é o objetivo da reencarnação? A reforma íntima. O objetivo este também, de cada vez mais nos reconciliarmos com os nossos próximos aqui na Terra. Fazermos diferente. Estendermos a mão. Sermos como Cristo foi e é para conosco. Jesus Cristo. Esse sim é o mestre. Esse sim é aquele que principalmente devemos dar as mãos e seguir em frente. A nossa próxima lição de Vinha de Luz é a 47. Saber como convém. Domingo que vem, inclusive é domingo de eleição, nós estudaremos Livro dos Espíritos, primeira obra da codificação de Allan Kardec. Alguém quer comentar alguma coisa? Fiquem à vontade. Então, vamos partir para o encerramento
Graças a Deus, mais um estudo, né? E vamos pedir, com a força da nossa fé e das nossas energias, dos nossos fluidos, irmãos aqui encarnados, irmãos e irmãs encarnadas, que passam pelos momentos de dores, de sofrimentos, sofrimentos estes de todos os tipos, as doenças, as enfermidades, as dores morais, os lados financeiros, todos os tipos de sofrimentos que possam nos atingir aqui na Terra. Que essa prece seja encaminhada a esses irmãos, aos hospitais, às casas de repouso, a cada um de nós. Seja levado também aos irmãos e irmãs desencarnadas, que se encontram na espiritualidade, para aqueles que ainda não tomaram conhecimento, que não tomaram consciência, que passaram do plano físico para o plano espiritual. Seja levado àqueles que estão perdidos nas regiões umbralinas. Seja levado àqueles que já estão em atendimento nos hospitais espirituais. Seja levado também para a espiritualidade maior. Eles continuam esse trabalho incessante de auxílio aos próximos. Fabiano, você faz a prece de encerramento para nós? Faço sim, Rangel. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Tivanete, Tia Marlene, Fabiana, Viviane. Obrigado, Mirela, Vitória, Rafaela. Obrigado a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham no YouTube. Que tenhamos um domingo, uma semana, que já sabemos bem que são bem abençoadas, mas que consigamos sintonizar essas bênçãos em prol de todos nós aqui no plano terreno, seja levado a cada um dos seus familiares, seja levado a cada um dos seus vizinhos, seja levado a toda leva terrestre aí. E se Deus quiser, estaremos aqui novamente no próximo domingo. Que assim seja. Que assim seja. Bom domingo para todos, uma boa semana e até domingo que vem, se Deus assim permitir. Que assim seja, Fabiano. Boa semana a todos. Obrigado, Fabiana. Que assim seja. Amém.